que esse também tomou conta de várias questões. Uma live que foi feita na quinta-feira do presidente Bolsonaro. E aí na terça-feira, uma outra entrevista, na quarta-feira, aliás, uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, tentando colocar em xeque o TSE, o STF, falando um monte de coisas. E imediatamente o TSE e até mesmo o Supremo deu uma resposta à altura, de uma forma democrática, ao presidente da República. Eu aqui, semana passada, eu defendi o presidente. Falaram do casamento dele, falaram um monte de coisa. Eu aqui sempre digo o seguinte, professor Júnior Romão, não importa a ideologia, gente, mas o que importa é a verdade. E nesse caso aqui, é mais uma mentira do presidente. Está criando uma narrativa de mentira. Eu afirmo isso, o TSE afirma isso, o Supremo afirma isso, dizendo aqui que tem fraude nas urnas eletrônicas. Gente, é muito fácil entender. O hacker que foi lá... São as fakes. Falar é fácil. Falar é fácil. Teve sim um hacker que invadiu o sistema do TSE, como pode acontecer com qualquer empresa que é conectada à internet. O hacker vai lá, a Microsoft já aconteceu isso, o Google já aconteceu isso, empresas de alta tecnologia já aconteceram isso. Isso é normal, o governo aconteceu isso, de hacker lá invadir e tudo mais. Governos, inclusive, dos Estados Unidos já foi invadido, Coreia do Norte, inclusive, tem aí uma capacidade de fazer isso, muito né? grande em fazer essas questões, né? Mas é o seguinte, minha gente... Não adulterou, né? Exatamente. Olha só, vamos pensar o seguinte, a urna eletrônica, ela não é conectada na internet. É muita mentira que colocam por aí. O sistema do TSE, que é o nosso banco de dados, foi lá sim, e pessoas estavam vendendo todos os nossos dados, estavam vendendo arquivos, questões internas ali do TSE. Isso aconteceu, isso é fato. Agora, o que é fake? É que mexeu aqui nas urnas eletrônicas, porque não tem como mexer nela. Ela passa por 9 etapas de auditagem, já devidamente comprovadas pelo TSE, gente. Inclusive, eles desafiam qualquer pessoa a ir lá e alterar a urna eletrônica. Tudo que você vê aí, eles vão lá, desmentem, o TSE desmente e nunca ninguém conseguiu passar por essas 9 etapas. Inclusive, sempre aprimorando essas etapas. Então, é mais uma mentira do presidente, criando uma narrativa derrotista. Olha, eu tenho amigos bolsonaristas, respeito muito o presidente da República. Acho que algumas coisas são exageradas. Aí por parte realmente da mídia e tudo, mas a gente sabe que tem, até por parte da oposição. Mas nós não podemos trabalhar com mentira. O que está acontecendo no país é isso mentira. Mesmo. Então, assim, o episódio de 2018, vamos pegar aqui algumas falas aqui e contrapor. O episódio de 2018 foi divulgado em todas as esferas da comunicação. Então não ficou sob sigilo, conforme ficou falando e tudo mais. Embora o inquérito seja sigiloso por uma questão da Polícia Federal. Para não atrapalhar as investigações. Para não atrapalhar as investigações. Simples. Eu acho que é muito simples isso. Acho que qualquer um pode entender a gravidade do que aconteceu de hackers invadir o sistema do TSE. Que não é a urna eletrônica, que é outra história. Segundo fato, né, o objeto da investigação não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Não mudou e não alterou nada. Está lá todo o código-fonte, os programas utilizados, né, passou aí por as devidas verificações, né, e não teve qualquer alteração e manipulação. Nada aconteceu de anormal. Basta simplesmente a pessoa chegar, ir atrás, qualquer pessoa pode ir lá no seu município, e aqui no TSE, pedir os boletins de urna. Confere, conta lá da urna. Ah, mas a contagem vai sendo repassada pela internet. Ah, tá, mas então você tem um boletim de urna. Se deu uma contagem errada que foi transmitida lá pela internet, do TRE para o TSE, o que acontece? Confira com o boletim de urna. Se deu errado, vai lá no boletim de urna. Tá lá o registro. Se mexeram ou não mexeram, passando pelas 9 etapas. Então é uma mentira, uma falácia que estão tentando produzir no Brasil contra a democracia. Isso é um atentado à democracia e nós não podemos permitir. Como muito bem respondeu o TSE e o STF. Há momentos que a gente percebe uma politização nessas cortes, na corte do STF. É possível. Mas, gente, nós precisamos também entender e compreender que estão lá cumprindo a Constituição. Eu duvido que muitos daqueles que acusam os ministros, os juízes do TSE, do TRE de politicagem,
se leram pelo menos uma peça sequer do Supremo, de fundamentação e de decisões. Então, eu costumo muito conversar com meu amigo Aloysio Ferreira. Ele sempre diz isso. Leia a peça. Qual foi a fundamentação do advogado? O que o juiz está julgando é a peça do advogado segundo a Constituição. Então, a gente precisa compreender isso, entender que isso é um atentado, porque de derrotismo, tá vendo que vai perder a eleição, e espero que, inclusive, surjam outras forças para combater o que estão aí e o que já foi. A concorrência. A concorrência, que vem uma terceira via para dar uma alternativa para esse país. Afinal, nós somos 220 milhões de habitantes. Será que não tem alguém com capacidade para nos representar e fazer esse país andar? Que é o que a gente precisa, acabar com essa briga política que não nos leva a nada. E agora, vir com a narrativa eleitoral sobre as urnas é uma falácia, é um golpe à democracia. E oportunismo também, Oportunismo. Confundir a população. Nunca aconteceu uma fraude sequer aqui e o TSE desafiou qualquer tipo de pessoa. É só buscar o boletim de urna e comparar com o que foi transmitido. É simples. Tá ali o voto impresso. A gente só pensa assim, né? Fica um pouco desapontado com o que é quando o assunto, né, permeia em torno disso, porque mas tudo bem dele falar, fazer, porque seria falta de argumentação. Sim. Né? Então tudo bem ele falar, mas o que acho que assim atrapalha mais a convivência dentro do país são as pessoas que cegamente seguem, defendem, isso, né, aquele polo, aquele outro polo, partido, que seja assim, né, e não reconhece o erro, né, da pessoa, nega e ainda defende. Exatamente. Compra com unhas e dentes pra uma pessoa que não tá nem aí pra você. Você sabe o que eu acho? Só tá no interesse do seu voto. A ideologia dele, pronto. A ideologia que presta. Seu voto lá na urna, seu apoio, só isso. Exatamente. E jamais conhece o caráter dessas pessoas que estão lá em cima. Eles brigam com família, brigam com amigos, achando que sabem tudo. E não entendem, não estudaram nem sequer um básico de ciência política, de economia, de qualquer outro tipo de coisa que envolve a política, e acha que simplesmente um pagamento de uma emenda, não sabe nem como é que funciona o pagamento de uma emenda, não sabe como é que funciona chegar o recurso na ponta do governo federal para o município, e acha que já sabe tudo de política, né? Então tá aí, devidas já coisas, fatos que aconteceram, tá aí comprovado várias coisas, inconsistências e faltas de argumento, as pessoas estão batendo na tecla. Depois de uma evolução tão grande saindo daquele voto impresso, que a pessoa tinha que ficar contando um por um, ficar aí até não sei que hora da manhã, recontando. A gente teve esse avanço, agora queria que retorne a isso. Eu lembro que quando foi divulgada essa questão, quando o Brasil entrou essa era das urnas eletrônicas, nós tivemos países que vieram aqui para aprender como é que conseguiu fazer. Exatamente. Justamente para copiar. Né? E não é, isso não tem nada de errado, claro. O que é bom a gente pode ser replicado, claro. Né? Não é um crime. Mas agora querer voltar atrás... Você sabe que assim, a fala dele, ele pode até questionar. Eu acho que é legítimo. Qualquer pessoa pode questionar qualquer coisa na democracia. Agora, não comprometer a democracia. Sim. Dizer que se não tiver o voto auditável lá com o papelzinho caindo lá na boca da urna de papel ali, não vai ter eleição. Isso é um atentado contra a democracia. Claro. Quem é ele? Ele é apenas o presidente da República. Ele é a figura máxima do poder, mas ele é também um cidadão brasileiro que tem que obedecer à Constituição. Nunca está acima da lei, né? Agora, querer se colocar acima das instituições democráticas, o TSE você pode falar qualquer coisa, mas é uma justiça ágil, e eu conheço muito bem, porque a gente lida com as questões de TSE, os julgamentos são os mais rápidos, são os mais dentro da lei. Você pode pegar e ver. Tem que ter bons advogados com bons argumentos quando você infringe um crime eleitoral. Então as pessoas não têm nem dimensão do que é isso. E precisam entender, eles são atentos. A justiça eleitoral funciona nesse país. E está aqui com credibilidade. Agora quer desacreditar essa instituição tão preciosa. Bom, até avançando demais nesse assunto, mas é muito importante porque... Polêmico, né? Polêmico, mas eu preciso deixar essa minha opinião, porque não podemos cair na desinformação de gente oportunista.
É simplesmente isso que está acontecendo nesse país. Oportunismo barato e com um discurso derrotista. Será que não aprendeu nada com Donald Trump? O Donald Trump saiu, um dos únicos presidentes praticamente saiu da porta de trás da Casa Branca. Por quê? Justamente questionou. E olha que lá impondo a sua vontade, né? Querendo impor a sua vontade. Exatamente. A vontade do presidente não está acima da democracia. É isso que nós precisamos entender. Tá bom, gente?